Hi guys! Bem, vamos fechar aqui o capítulo 3, onde você vai ver as diferenças entre o Past Perfect e o Past Perfect Continuous. Assim, o Past Perfect é uma ação que começou antes de uma outra ação no passado. Ou seja, ela é uma estrutura que está ligada ao passado, tá? Bem, é a primeira explicação. A segunda, tá lá no colchete, é o had plus pp, que é o past participle. Só para voltar aí, present perfect, que foi explicado recentemente, present perfect continuous, você precisava usar o has ou have. E aí você tinha que saber quando era he, quando era she, quando era I, quando era we. Este caso não. Você vai usar o had para todas as pessoas, tá? Só que ela vai estar ligada ao passado. Só isso. Bom, coloquei um exemplo assim, ó. I wasn't hungry. I just had dinner. Ou seja, eu não estava com fome. Eu havia acabado de jantar. Ou seja, to have dinner, eu botei aí, é jantar. A ação aconteceu antes de uma outra, no sentido assim, quer ver? De repente alguém te ofereceu jantar com aquela pessoa, e aí você já havia jantado quando a pessoa te ofereceu, certo? E eu coloquei exemplos mais simples e práticos. Por exemplo, sabe quando você chegou a casa e uma ação havia acontecido antes de você ter chegado? Exemplo, não tira aí, nem olha para quadro aí que eu coloquei aí, os exemplos. Assim, quando eu cheguei, meu pai havia dormido. When I got home, my daddy had already slept. Taken a shower, dormido. Havia assistido um filme, daí ele comentou comigo sobre o filme. Esta estrutura. Então eu coloquei aí no quadro as duas estruturas ligadas, uma com passado, uma com past perfect. When I arrived at home, my daddy had already slept. Quando eu cheguei a casa, meu pai já havia dormido. Ponto. Outra. When I got in the classroom, the teacher had explained the subject. Quando eu cheguei na sala de aula, a professora ou o professor havia explicado a matéria. Ou seja, quando você chegou, a ação já havia acontecido. Ou seja, você perdeu a explicação, perdeu a matéria, correto? Não é nada de demais. Eu acho que é uma ação, eu acho que é uma forma verbal bem simples de ser entendida, porque ela está ligada com o passado, sendo que uma aconteceu antes de uma outra. Vamos para a segunda parte. Past Perfect Continuous, a estrutura é o had, mais o been, mais o ing. Aí eu coloquei ali, ó. It's used to say how long something had been happening before something else happened. Ou seja, é usada para dizer quanto tempo alguma coisa esteve acontecendo antes de uma outra que havia acontecido. Então eu coloquei aí, ó, uma pergunta. How had you been waiting for the bus when the bus finally came? Tipo, quanto tempo você esteve esperando pelo ônibus quando ele finalmente chegou? Quanto tempo? Ou seja, o ônibus havia chegado antes, quando você fez a pergunta, certo? Bem, aí eu coloquei outro exemplo aqui. He was out of breath. He had been running. Ele estava sem fôlego, ele esteve correndo. Ou seja, ele esteve correndo antes, por isso ele estava sem fôlego. É simples. Outro exemplo. Botei duas bolinhas aí. When I looked out the window, it had been raining. The rain had stopped. Quando eu olhei para a janela,
passado. Esteve chovendo. Esteve, ou seja, a ação já esteve acontecendo em um determinado momento. O past perfect continuous, ele está ligado ao simple past também, tá? Tanto o past perfect continuous quanto o past perfect. O passado está ligado a essas duas estruturas. Aí o outro exemplo eu coloquei com past continuous. When I looked out the window, it was raining. Quando eu olhei para a janela, estava chovendo. Repare, no preto, o exemplo preto, eu coloquei o passado ligado ao simple past. I'm sorry. Eu botei o passado ligado com past continuous, até escrito ali. Mas assim, qual é a diferença? Quando eu olhei para a janela, estava chovendo, a ação estava acontecendo. Volta para o azul. No azul, a ação esteve, não está mais. Ou seja, já havia parado de chover. Bem, eu espero que tenha ajudado com estas explicações e que você guarde que ambas estruturas, tanto past perfect quanto past perfect continuous, elas estão ligadas ao passado. Passado e depois vem o past perfect. A ação aconteceu antes de uma outra. E o past perfect continuous, a ação esteve acontecendo antes de uma outra. Ok? Um grande beijo.